Olá, boa noite, estamos começando mais um Viajando pela Bíblia com a graça de Deus. Ele tem nos sustentado aqui, tem nos dado força para continuar com esse programa, que vai ao ar toda terça-feira às 8 da noite aqui no nosso canal da Igreja em Poços de Caldas. Se você ainda não conhece, Viajando pela Bíblia é um programa que não tem assim como objetivo fazer um estudo bíblico aprofundado, não é um estudo teológico, mas na verdade é para nos trazer pontos da Bíblia que nos ajudam no nosso dia a dia e também que faz com que a gente entenda melhor a vontade de Deus, qual o propósito de Deus para nossas vidas. E nós já fizemos alguns episódios, você pode assistir esse hoje. Se não assistir os outros, você pode assistir. Nós já falamos sobre os dias da criação, falamos sobre a Bíblia em si. E hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do homem, como funciona o ser humano. Nós chamamos esse programa de O Homem Tripartido. Isso mesmo, a Bíblia mostra que o homem tem 3 partes. E quem vai trazer esse assunto para nós hoje é o Luiz Henrique. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos aqueles que têm nos acompanhado nessa viagem fantástica pela Bíblia. É um prazer, eu estive com vocês na primeira viagem falando sobre a Bíblia e hoje estou retornando aqui novamente para compartilhar com vocês aquilo que é de mais importante que Deus criou. Então nós vimos durante os 7 dias da criação que Deus preparou tudo e a última coisa que Deus criou foi o homem. É isso, Jefferson? Isso mesmo. E hoje é sobre isso que vai falar, como foi que Deus formou esse homem. A gente sabe ali, né, que Deus formou o homem do pó da terra, isso basicamente todos sabem. Mas nesse versículo ali que está em Gênesis 2:7, que o Luiz Henrique vai ler para nós hoje, mostra direitinho como que foi feito o homem. E antes da gente começar e o Luiz entrar com o assunto, eu quero mostrar para você esse livro aqui, ó. Chama Uma Vida com Propósito e Qualidade Interior, da editora Árvore da Vida. Hoje nós vamos fazer o estudo do Homem Tripartido, e esse livro ele aprofunda bastante nesse assunto, com todos os versículos pela Bíblia. É muito legal. Você pode entrar no site da editora Árvore da Vida, nós vamos deixar o link aqui na descrição, e aí você vai conhecer melhor esse livro. Muito legal. E agora, tem esse aqui também que eu esqueci de mostrar semana passada, os 7 dias da criação. Nós falamos, né, os últimos 3 episódios sobre isso. Você também entra lá no site da editora Árvore da Vida, entre em contato com eles que você vai ter acesso a esse livro aqui, é de grande ajuda. Não é isso mesmo, Luiz? Fala um pouquinho para nós o que você tem para falar. Excelente, Jefferson, e eu apenas reforçaria que esses livros que você acaba de apresentar, eles são de extrema importância como esclarecer de uma linguagem bastante acessível sobre esse tema que nós temos falado aqui no Viajando pela Bíblia, sobre os 7 dias da criação e qual é o propósito da vida humana. Jefferson, e todos aqueles que estão nos acompanhando na viagem de hoje. O primeiro ponto que eu queria falar para todos vocês, a Bíblia é o manual da vida humana. Tudo que você gostaria de saber, todas as suas dúvidas, elas são esclarecidas por meio desse manual que Deus deu para nós, que é a Bíblia. Então, na Bíblia, nós vamos descobrir o mistério da vida humana, o propósito da vida humana. O segundo ponto que eu queria dizer é que tudo que Deus criou, Deus, ele dizia, façamos os animais, façamos a separação entre a água de cima e a água de baixo, e tudo aquilo que Deus foi falando acontecia. Ele falava e acontecia. E depois, na criação dos animais e dos vegetais, ele criou tudo aquilo segundo a sua espécie. E tudo que Deus criou, durante todos os dias, ele falava que era bom. E quando ele deixou para criar a última coisa, a sua obra-prima, que é o homem, ele
o fez de maneira especial. Ele não criou o homem segundo a sua espécie, e sim, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso nós vimos na viagem passada. Agora, o propósito de hoje é ver de maneira operacional o que é o homem, quais são as partes do homem, e qual é o objetivo de Deus criar o homem. Então vamos lá? Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A primeira parte desse versículo nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Essa primeira parte do homem, quando ele fala que ele fez o homem do pó da terra, é muito simples. É como ele tomou a matéria-prima, que era o pó, a terra, e ele fez um boneco de barro. Imagine que Deus ele fez um homem, a parte física, é o corpo humano, do pó da terra. Ele modulou o homem do pó da terra. Tanto é verdade isso, que hoje está disponível e é confirmado pelos médicos, que muitos dos elementos da matéria-prima do corpo humano se encontram na terra, que é ferro, cálcio, potássio, magnésio. Ou seja, a nossa constituição de elementos minerais, hoje você encontra na terra. Obviamente, a água também, mas os elementos do pó da terra é a constituição da primeira parte do homem. Na segunda parte do versículo fala assim: Ele soprou, o Senhor Deus, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse espírito que saiu de Deus, esse sopro, é o Espírito de Deus que entrou dentro do homem, nesse vaso. O homem é considerado, é visto por Deus como um vaso. E Deus soprou. Quando Deus sopra, Jefferson, essa essência que saiu de Deus é o espírito humano. Ou seja, Deus soprou para dentro do homem um órgão que é denominado de espírito humano. Deus é espírito. E agora ele sopra algo dele para dentro do homem. Sabe por quê? Porque Deus intenciona ter contato com esse homem. É como se Deus tivesse colocado esse fôlego de vida, fosse um transmissor de rádio. Como é que o homem, uma criatura, ia poder ter contato com Deus? É através desse órgão, fôlego de vida, que no hebraico é espírito humano. Muito bem, no final desse versículo fala: e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus soprou, houve uma reação e surgiu o terceiro elemento do contato, desse sopro de Deus com esse boneco de barro, surgiu um terceiro elemento, que é a alma do homem, que é a nossa personalidade, é o nosso eu. Então, aqui vemos que o homem ele tem três partes: o corpo, a segunda parte mais profunda no interior do homem é exatamente o fôlego de vida, e a terceira parte aí é a alma, que, como está dito aqui, o homem se tornou alma vivente. Eu quero confirmar com você que o homem é tripartido. Podemos ir para 1 Tessalonicenses 5:23, Jefferson? Claro, muito bom. Vamos ler esse versículo, esclarece bastante, né? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui mostra que o homem ele é um ser tripartido, ele tem três partes. É muito comum, e assim era o meu entendimento, eu creio que de muitos de vocês, nós pensávamos que espírito e alma, Jefferson, era uma coisa só. Alma e espírito, espírito e alma, é uma coisa só. O que não é verdade.
A Bíblia fala que o homem ele tem um espírito humano, ele tem uma alma e ele tem um corpo. Vou ler para vocês Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja bem, ele fala que a palavra de Deus é como se fosse uma espada de 2 gumes cortante. E olha que interessante, ele fala que quando nós recebemos essa palavra, ele fala que ela penetra a tal ponto, a tal profundidade, que ela permite dividir a alma do espírito. Sabe por quê? A alma e o espírito, ela está muito coladinha. É por isso que as pessoas acham que é uma coisa só. Elas estão muito próximas ali, muito pegado. Então, e muitas vezes nós nos confundimos. Será que eu estou na alma ou será que estou no espírito? Então, a palavra de Deus, ela vem e ela separa. Então, está dizendo que são coisas distintas. Nesse momento, eu só quero mostrar essa verdade. Então, aí, eu creio que, através desses versículos, fica muito claro que o homem tem espírito, alma e corpo. A função. Vamos lá, falar a segunda parte agora. O corpo que Deus criou, que é essa parte física, visível, Deus criou para que eu e você pudéssemos contatar o mundo físico, porque o homem, ele vive, nós vivemos através do corpo no mundo cartesiano. Aqui nós contatamos, nós temos os sentidos. Aqui você põe a mão numa chapa quente, tá quente. Você tem o sentimento, né, através dos seus neurônios, dos nervos. Então é para você contatar o mundo físico. O segundo elemento, que seria a alma, ela tem 3 partes também. Esse segundo elemento, ele tem a nossa mente, a emoção e a vontade. A nossa mente, que faz parte da alma, ela tem um objetivo muito importante. Deus nos fez assim para entendermos as coisas ao nosso redor, mas principalmente Deus nos deu a mente para conhecermos a vontade de Deus. Então, pela mente, eu uso a minha mente na leitura das coisas. Então, isso é fácil para nós detectarmos que nós temos mente, não é verdade? Depois, dentro da alma, Deus criou algo maravilhoso, que é a emoção. A emoção, Deus criou e colocou dentro do homem, sabe para quê? Para nós amarmos a Deus, primeiramente, para nós amarmos as pessoas. Então, a emoção, ela faz parte da alma, para nós amarmos a Deus, amarmos as pessoas. E dentro da alma também tem um outro elemento, que é a vontade. A vontade do quê? Eu tenho vontade de conhecer a Deus, eu tenho uma vontade agora de ajudar a minha esposa, aqui arrumar a cozinha. Ou se eu não tenho vontade, né? Às vezes também eu não tenho vontade, mas aí alguma coisa dentro de mim fala que eu tenho que cooperar. Ou seja, então, a alma, ela tem a mente para conhecer o plano de Deus, a vontade para amarmos a Deus e as pessoas, e a nossa vontade para nós fazermos a vontade de Deus e cooperarmos com Ele. Isso na maneira essencial. E depois nós temos o espírito humano, que eu diria para você que dentro do corpo humano, desse vaso, que é o homem, é o elemento mais importante que existe. Sabe por que Deus criou? E vou falar para você, nenhuma outra criatura tem esse elemento. A Bíblia não registra que nenhum outro elemento, nenhuma outra criatura tem esse elemento que chama espírito humano. Ou seja, não mostra, a Bíblia não mostra nenhuma outra criatura em que Deus chegou e soprou algo dele para dentro daquela criatura. O único ser criado por Deus que tem algo de Deus é o homem. E sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Se você pega um copo com água e coloca óleo dentro,
por mais que você tente misturar, não se mistura, não é verdade? Isso nós fizemos no colégio, experimento assim. Então, a água não mistura com o óleo. Agora, se você põe aqui um óleo de azeite de oliva, tá certo? E depois você põe um outro óleo de dendê, por exemplo, óleo com óleo. Óleo com óleo, você vai ver que ele vai se misturar. Deus, a Bíblia assim nos diz, no Evangelho de João, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, para que eu e você possamos ter contato com Deus, Deus precisou criar dentro de mim e dentro de você, ou seja, dentro do homem, um elemento que é da mesma natureza de Deus, para que pudéssemos ter contato com Deus. A vontade de Deus, o plano de Deus é se dispensar para dentro de nós. Nós vimos na viagem passada, o Marquinhos compartilhou conosco que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Assim como uma luva, foi feita à imagem e semelhança da mão, ela tem o objetivo único e exclusivo de conter a mão. Uma luva tem o único objetivo exclusivo de conter a mão, porque ela foi feita à imagem e semelhança da mão, e ela só serve para conter a mão. Ninguém usa uma luva para coar café, não é verdade? Ela só serve, e também ninguém usa uma luva para pôr no pé. Por quê? Ela foi feita à imagem e semelhança da mão, para conter a mão. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para... Repete aí comigo, fala comigo aí. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para... O que, Jefferson? Para conter Deus. Isso. Então, para ele poder receber Deus, Deus criou esse órgão importantíssimo, que é o espírito humano. Então, quando você recebe Deus para dentro de si, Deus vem primeiramente no espírito humano, no seu espírito humano. A partir do seu espírito humano, tudo que Deus é, amor, alegria, paz, ele vai, a partir desse ponto base, que é a base de Deus, que entrou no nosso espírito, ele vai se espalhando para a nossa alma. Você já viu chá? Você tomou chá, obviamente. Você pega lá uma xícara de chá, tá certo? De água quente, primeiramente. Aí, quando você põe o sachêzinho de chá dentro daquela xícara de água quente, você começa a observar que a partir de um ponto ali, daquele sachêzinho de chá, o chá vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando. De repente, ele tomou toda a xícara que era de água quente e virou chá. Deus também, nós somos assim. Deus, ele vem, quando você recebe Deus, é como se fosse aquele sachêzinho de chá, ele entra no nosso espírito, mas ele não quer ficar só no nosso espírito. Ele quer invadir, no bom sentido, ganhar a nossa mente, para que eu e você tenhamos bons pensamentos, tenhamos os pensamentos de Deus. Ele quer ganhar a nossa emoção para que nós possamos amar as pessoas, ter paciência com as pessoas. Ele quer ganhar a nossa vontade para que nós possamos servir a Ele, servir as pessoas com a boa consciência. Então, nós como um vaso, Deus, ele entra em nós e vai ganhando a nossa pessoa. Veja bem, Jefferson, só para eu concluir aqui agora, talvez você esteja sentindo, se você não recebeu Deus para dentro de você, você está sentindo um grande vazio. Então, eu quero só concluir com essa parte aqui, Jefferson, e eu encerro a minha viagem aqui. Todos nós, em algum momento da vida, nós nos sentimos dentro de nós um grande vazio. Um buraco dentro de nós. E isso você pega, independentemente da raça, independentemente do status social, independentemente do nível cultural, independentemente do grau de cultura escolar, todos os homens têm um vazio que é do tamanho da eternidade dentro dele. E
muitos tentam, como eu e você, talvez tentamos preencher esse buraco com um montão de coisa. Ou é um divertimento, eu perdi muitos amigos que foram vencidos pela droga, porque ele tentou pela droga encher esse vazio, e assim por diante. Eu me lembro de uma situação, de uma reportagem que eu vi, que me impactou, até hoje eu tenho dentro da minha memória, de um dos maiores herdeiros de uma fábrica de automóveis no mundo. Ele chegou numa ponte e pulou daquela ponte, suicidou-se. E deixou uma carta para os familiares, que ele não tinha nenhum problema com a família, tinha 2 ou 3 filhas, não me recordo agora, perfeitas, não era problema de dinheiro, porque ele era herdeiro de uma grande montadora de automóveis, não era problema de dinheiro, não era problema com família, não era problema de saúde com a família, ele também não tinha problema de saúde física, nada, mas ele falou uma coisa, que ele sentia um vazio muito grande, ele não conseguia, e ele optou por esse caminho de dar cabo na vida dele, pensando que ia acabar com isso. Então, hoje, não é o dinheiro, não é você alcançar uma alta posição, isso não é isso que pode ajudar na sua vida, obviamente. Tudo isso vai ajudar, um grau de educação, você tendo recursos, tudo isso ajuda na sua vida. Mas não é isso que vai preencher esse buraco que está no seu espírito, no espírito do homem, porque o espírito do homem foi feito única e exclusivamente para conter e receber a Deus. Deus quer ser o nosso conteúdo. E a partir do nosso espírito, Ele quer ganhar todo o nosso ser tripartido. Ó Senhor Jesus, Jefferson, pelo tempo que eu tinha hoje, espero ter podido contribuir nessa viagem pelo homem tripartido. Muito bom, viu? Acho que ficou muito claro, nos ajudou bastante e mostra para nós que o verdadeiro sentido da vida é conter Deus, né? Deus quer entrar dentro de nós. E eu só quero lembrar você que esse livro aqui, Uma Vida com Propósito e Qualidade Interior, pode ainda te ajudar muito, vai aprofundar. Ele falou da mente, vontade e emoção. Nesse livro você encontra todos os versículos que mostram que a nossa alma tem a mente, que nossa alma tem emoção, que nossa alma tem vontade, mostra como funciona o nosso espírito. É muito bom. Então você pode entrar lá no site da Editora Árvore da Vida, se te interessar, e adquirir esse livro. Jefferson, eu posso concluir lendo 3 versículos? Só ler. Pode. Aí você lê o versículo, Lick, e depois você faz uma oração por nós? Ok. Então, Jó 32:8 diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, esse espírito que há no homem, ele veio do sopro do Todo-Poderoso e nos faz sábio. Usa ele, aprenda a usar ele, e aqui você vai aprender a usá-lo, com certeza, em todas as viagens que vamos fazer por aqui. O outro versículo é Zacarias 12:1. Zacarias 12:1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Aqui mostra o seguinte, que os céus é para a terra, e a terra é para o homem, e o homem é para Deus. Por fim, Provérbios 20:27. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha como isso é importante. Nós estamos passando por dias difíceis, muitas trevas com a pandemia e tudo mais, e as suas consequências. Mas nós temos algo dentro de nós, que Deus entrando em nós, como um óleo para essa lâmpada, que é o nosso espírito,
nós vamos ser iluminados e vamos conseguir ter uma direção. E ele vai nos ajudar a esquadrinhar todo o nosso íntimo, ver toda a nossa pessoa, e assim nós podemos nos achegar a Deus. Ó Senhor Jesus, vamos fazer uma oração, e nessa oração, se você ainda não recebeu Deus, o Senhor Jesus, como Espírito que dá vida, você pode tê-lo agora. Então vamos lá, se possível, feche os seus olhos e diga junto comigo, repita junto comigo, fala assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor me criou assim. Senhor Jesus, muito obrigado porque eu tenho um corpo humano, eu tenho uma alma e principalmente um espírito humano. Ó Senhor Jesus, eu abro agora o meu coração para ti. Senhor Jesus, eu recebo essa palavra da fé. Senhor Jesus, vem agora para dentro do meu espírito, dá vida para o meu espírito. Ó Senhor Jesus, o Deus Criador, o Deus que me fez, pode entrar dentro de mim. Ó Senhor Jesus, enche meu espírito com a tua vida, ganha toda a minha alma e meu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bom. Muito obrigado, viu, Luiz Henrique, por ter disponibilizado um pouco mais do seu tempo para estar aqui nos ajudando. Eu espero que você aí em casa tenha sido ajudado, que você tenha gostado, que tenha entendido. Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus quiser.